Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fluirmente Cast. Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Fluirmente Cast e ao terceiro episódio dessa nossa série sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Vamos fazer uma recapitulação, pessoal, e nos lembrar que nos últimos episódios a gente falou bastante sobre observar a mente, focar no agora, focar no momento presente. E essas práticas a gente precisa entender que elas não são um fim em si mesmas, mas sim elas podem ser portais para um estado de consciência que nós chamamos de presença. A gente vai ouvir constantemente esse termo de presença como um estado de consciência. Mas nesse episódio de hoje, a gente vai buscar entender o que significa estar presente, o que significa estar no agora, que tanto a gente fala e tanto a gente vai falar durante essa nossa série e também, com certeza, em outros episódios aqui do Fluirmente Cast. Aliás, se vocês me permitem, eu queria deixar bem claro aqui, bem patente, que esse assunto, estar no presente, o poder do agora, ele é uma chave, talvez a chave mestra, para todos os assuntos que a gente for tratar no futuro aqui no Fluirmente Cast. Então, por exemplo, se você acredita, se você gosta da lei da atração e da lei da assunção, você não vai conseguir manifestar nada na sua vida se você não conseguir estar presente, se você não conseguir estar no agora. Sem essa capacidade, nada do que a gente vai falar daqui para frente, nos futuros episódios, a gente vai conseguir realmente colocar em prática. Então é muito importante que a gente entenda o que é estar presente, a gente entenda o que é este poder do agora, que é tão bem descrito no livro do Eckhart Tolle. Então vamos lá. Hoje, como eu tinha dito, a gente vai entender o que significa estar no presente. E essa presença nada mais é do que a consciência libertada ou liberta das formas de pensamento. É a nossa consciência em um estado puro, sem interferências, não mais emaranhada por aquele fluxo incessante de pensamentos, de julgamentos, de memórias, que tanto a gente falou nos episódios anteriores. E é muito importante que a gente entenda que a presença ela não é algo que a mente possa compreender. A mente, o ego, ele não consegue entender a presença, ele não consegue, entre aspas, sobreviver à presença, ao momento presente, ao agora. E algo que é muito importante a gente entender, a gente não consegue pensar sobre estar no presente. Isso é impossível, porque a mente não entende isso. A única coisa que a gente pode fazer é estar presente, é ser presente. E é por isso mesmo que algumas práticas elas se tornam tão importantes para a gente conseguir esse estado de presença. Práticas como meditação ou mindfulness, praticar respiração profunda, por exemplo, porque quando nós fazemos isso, nós nos colocamos de volta ao presente, ao agora. Então é muito importante, e sem pensar, diga-se de passagem, sem ficar pensando em estar presente. Então é muito importante que a gente comece a incluir essas práticas no nosso dia a dia. Assim como a gente conversou e falou lá na última prática guiada, fazer isso a todos os momentos que forem possíveis para nós em nossa vida. Todos os momentos, não importa. Relembrando o que a gente já havia conversado no episódio passado. Enquanto a gente escova os dentes, a gente presta atenção que a gente está escovando os dentes. Enquanto a gente está descendo uma escada, a gente está descendo realmente uma escada. Eu até me recordei, há muito tempo atrás, eu acho que eu li ou alguém me disse um conto, uma história, que um discípulo procura o seu mestre, o seu guru, e vê que ele está ali lavando uma série de porcelanas muito delicadas de chá. São muito, muito, muito delicadas, de uma porcelana muito linda, muito delicada. E o mestre está lá lavando essas peças. E o aprendiz, né,
O discípulo chega para o mestre e pergunta para ele: Mestre, como que há tanto tempo você tem essas peças de porcelana e você nunca quebrou nenhuma delas? E o mestre vira para o discípulo e responde com uma frase muito significativa para esse assunto que a gente está estudando aqui agora no Fluimente Cast. Ele simplesmente responde para o discípulo o seguinte: quando eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça. Ou seja, o mestre, ele está no momento presente, ele está presente enquanto ele está fazendo aquela atividade, que é a mesma coisa que a gente sugeriu que a gente fizesse no nosso dia a dia para ir tendo prática em retornar para o momento presente. E com isso a gente precisa entender que esse estado de ser, ele é uma qualidade da consciência. Ele é algo que é sentido profundamente. Ele não é algo que é pensado. Então, quando nós estamos presentes nas nossas atividades cotidianas, como a gente sugeriu, a gente começa a perceber aquela sensação de estar ciente, de estar aqui observando o que está sendo feito. Essa é a presença começando a despertar. Isso é a gente começando a ter consciência dessa presença. Isso que a gente diz, e o Eckhart Tolle fala bastante no livro, que ela surge em um ponto que está além da mente, além dos pensamentos. Isso me faz lembrar de algo que eu vejo muitas pessoas me perguntando quando nós estamos conversando sobre esse tema, que é uma confusão. As pessoas muitas vezes elas entendem que estar presente é a mesma coisa que estar desligado, que estar em um transe. Mas muito pelo contrário, ele é um estado de intensa atenção, de você estar alerta, focado, com um foco intenso, mas sem aquela tensão dos pensamentos repetitivos e compulsivos que a gente comumente tem. Ele é uma quietude interior vibrante. Ele é algo que não pode ser compreendido pela mente, mas ela pode ser sentido, se assim posso dizer, pela nossa alma, pelo nosso coração. Você está muito mais desperto, muito mais vivo quando você está no momento presente. Se você está perdido na sua mente, naqueles pensamentos, aí você não consegue sentir esse estado de presença, esse estado de estar no momento presente, de estar no agora. E como eu disse antes, e reforçando, né, pessoal, a presença, ela é uma chave. E por que ela é essa chave? Porque sem ela, você não consegue acessar o poder do agora, você não consegue sentir essa conexão com o ser, com Deus, com a vida, seja lá qual o nome que você queira dar. Mas é impossível conseguirmos acessar e sentir essa conexão com o ser. E retomando, né, conceitos que a gente já viu lá nos episódios anteriores, né, é a presença que nos permite sair da dimensão do tempo psicológico e ir para a dimensão do tempo do relógio e a gente quebrar o ciclo de viver no passado ou no futuro constantemente. Sem a presença, mesmo que falemos sobre o agora, o poder do agora, a mente, ela rapidamente nos arrasta de volta para esse tempo psicológico. E com a presença, nós ficamos ancorados na nossa consciência, na única realidade que existe, que é o momento presente. Não existe outra realidade, não existe outro momento em que a vida seja verdadeira, que não seja no agora, que não seja no momento presente. E o que é mais incrível para mim, o que é realmente maravilhoso, por isso que eu insisto tanto que todos nós pratiquemos o estado de presença no nosso dia a dia, porque essa presença, ela não é apenas um estado agradável do ser, ela não é simplesmente algo gostoso que você sente porque você está fazendo. Ela verdadeiramente possui um poder transformador extraordinário. A gente não tem noção até que a gente pratique realmente. E a gente precisa entender como é que essa transformação, ela se opera, ela acontece junto de nós.
Em primeiro lugar, a gente entende que a presença, ela dissolve a identificação com a mente, com a nossa mente e com o sofrimento. Quando a gente está presente, quando a gente está no agora, a gente consegue perceber que nós não somos aquela voz que está na nossa cabeça, como a gente já falou nos episódios anteriores. Nem somos aquelas emoções dolorosas que surgem a partir desses pensamentos. A gente entende que a gente é a consciência que percebe tudo isso. A gente é aquele que observa os pensamentos. E não mais como a gente se identifica como mente, nós não somos os pensamentos, mas passamos a ser o observador. E por essa simples percepção, a gente consegue quebrar essa ligação que a gente tem com o sofrimento, a ligação que alimenta esse sofrimento. Este sofrimento, como a gente já viu, precisa da nossa identificação inconsciente para sobreviver, para se manter vivo e ativo na nossa mente. A presença, por outro lado, ela corta, ela mata, ela acaba com essa identificação. E, em segundo lugar, a gente tem que perceber que a presença ela é um campo de energia de alta frequência vibracional que está ao nosso redor, que está em nós. Se a gente pensar na luz e na escuridão, por exemplo, a gente vai ver que a escuridão ela não tem existência própria, ela não existe por ela mesma. Ela simplesmente existe na ausência da luz. Porque quando chega uma luz, por menor que seja, um fósforo riscado, uma faísca de fogo, não interessa, na escuridão, a escuridão acaba. Ela deixa de existir. E da mesma forma, quando a presença chega no nosso ser, ela é essa luz que acaba com a nossa escuridão. Ela traz consciência para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Onde ela brilha, a inconsciência, a negatividade, a discórdia, o drama do ego, simplesmente não conseguem sobreviver. Eles se dissolvem na luz dessa presença. Em terceiro lugar, a presença é o grande agente de cura e de transformação do passado. Nós não precisamos mais ficar analisando constantemente, interminavelmente, a nossa história ou ficar revivendo traumas para que nós possamos nos libertar deles. Quando trazemos a presença para as memórias, para esse nosso passado, para os padrões condicionados que nós temos, para as emoções antigas que surgem neste momento presente, no agora, nós os dissolvemos. O passado, ele não consegue sobreviver na presença, ele só sobrevive na ausência da presença, ele só sobrevive na ausência da luz. E essa luz da consciência, ela transforma o chumbo do sofrimento passado no ouro da presença. A gente precisa, para entender, para se libertar de todos esses traumas, de todos esses sentimentos que nós carregamos do passado, que a chave para isso é a presença, é estar no momento presente. E finalmente, pessoal, a presença, ela também nos leva naturalmente a uma serenidade interior. A gente para de ter aqueles momentos que, na verdade, não são nem tão momentos assim, são constâncias de pensamentos contínuos, sem parar, que tiram a nossa paz. E essa paz, ela não é algo que a gente precisa buscar ou construir. Ela é a qualidade inerente à consciência presente. Isto é inerente a estar no agora. Quando a mente barulhenta e resistente se aquieta, quando a gente tem aquele momento de paz em que aquela voz está quieta, a gente começa a perceber que essa paz, ela já estava lá o tempo todo. Que ela já estava lá e podia ter sido sentida por nós desde sempre. E para sentir isso, o que a gente precisa fazer? Então vamos para uma parte um pouquinho mais prática de entendimento do que é estar no momento presente. Então, se a presença ela é tão vital e transformadora, como que a gente pode cultivar a presença de forma mais intencional em nossas vidas? Como a gente pode fazer com que nós voltemos ao momento presente quando a gente desejar? Uma boa notícia é que
aquelas práticas que eu tinha dito antes, né, sobre o mindfulness, a meditação, a respiração profunda, e as outras práticas que a gente já explorou, né, aquelas cotidianas de estar no dia a dia, prestando atenção no que a gente está fazendo, são caminhos diretos para a gente começar a cultivar essa presença. Então a gente precisa revisitar essas práticas o tempo todo e nos tornarmos testemunhas silenciosas dos nossos pensamentos, sem julgamento, sem pensamento. Essa própria testemunha que emerge desse exercício, dessa prática, ela é a presença. E cada momento de observação desidentificada que a gente tenha, ele é um momento de presença. É isso que a gente precisa entender e absorver. Cada momento em que a gente provoque ou nos provoque em estar no momento presente, ele é um momento de presença. Então, direcionar a nossa atenção para o agora, como a gente já viu lá nos outros episódios, eu sei que eu estou sendo repetitivo, gente, mas é muito importante. Então, como a gente viu lá nos outros episódios, quando a gente consegue dedicar a nossa atenção total a uma atividade rotineira que a gente tem, aos nossos sentimentos, à nossa respiração, a gente tira a energia da mente e entra nesse estado de presença. Sentir plenamente o nosso corpo lavando uma louça, tocando a louça que a gente está lavando, sentir cada passo que a gente faz ao caminhar, sentir o fluxo da nossa respiração, tudo isso são formas poderosas de praticar a presença, de estar no momento presente, de estar no agora. E o Eckhart Tolle, ele sugere que a gente faça uma pergunta a nós mesmos, com certa frequência. A pergunta é o seguinte, pessoal: o que está acontecendo comigo nesse exato momento? Essa pergunta, ela não busca uma resposta analítica, pensada, ela não busca uma resposta da mente, mas sim ela busca direcionar nossa atenção para a observação direta do nosso ser, da nossa pessoa, da nossa alma, da nossa experiência interior. O que a gente está pensando, quais são as emoções que estão passando na nossa cabeça, no nosso corpo, quais são as sensações corporais que eu estou tendo agora. Essa observação atenta, ela também é uma maneira de estarmos no momento presente, de nos trazermos para esse momento presente. E para lidar com os padrões conscientes que a gente tem, a presença, ela é uma ferramenta, se não a mais poderosa das ferramentas, para a gente lidar com esses nossos padrões reativos automáticos, como a raiva, né, quando a gente se coloca numa posição defensiva, o próprio medo, esses padrões que surgem, a gente nem sabe por que surgem. Então, quando a gente percebe que um desses padrões está surgindo, ou que ele já surgiu, em vez de ser varrido por ele, ser pego por ele, arrebatado por ele, a gente pode trazer de volta à luz através da presença e quebrar esse padrão inconsciente. Parar com aquela sensação que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem. A gente precisa se tornar testemunha sem julgar o que está acontecendo naquele momento. A gente precisa sentir a energia do nosso corpo. A gente precisa simplesmente estar consciente e estar presente que esse padrão começa a se dissolver quando a gente volta para o momento presente, quando a gente está no agora. E vou reforçar e lembrar junto com vocês de uma coisa: a presença, ela é uma sensação, é um estado de ser, não é um pensamento. A presença não surge através de um pensamento, muito pelo contrário, a presença surge da ausência do pensamento. E essa sensação de estar aqui, de estar alerta, de estar consciente, de estar vivo e despido do passado ou do futuro, é que é a presença. Ela é a quietude que vem por detrás do ruído incessante da nossa mente, daquele falatório. Ela é a paz por debaixo de toda essa agitação que a nossa mente está acostumada a trazer para nossas vidas.
Então, cultivar essa presença, praticar estar no momento presente, é sem sombra de dúvida a prática espiritual mais direta e mais transformadora que a gente pode empreender nas nossas vidas. É sem sombra de dúvida. Então, entendam que praticando, vocês estão trazendo um superpoder para vocês. Estar presente, estar no momento presente, como dizem, né, não é pouca coisa. É muita coisa, gente. Por isso que vale a pena, nas atividades cotidianas, nas coisas mais simples que nós estejamos fazendo, a gente procurar estar presente. A gente procurar praticar esse estado de presença e percebê-lo. Lembrem-se, já falei diversas vezes só nesse episódio aqui, mas lembre-se, a presença, ela não é um estágio letárgico, ela não é um estágio onde você está num transe. Ele é um estado de presença profunda, de estar alerta no mais alto nível, de estar com foco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos perceber aquela sensação gostosa de estar presente, da conexão que nós vamos começar a fazer com o ser, com a conexão que nós vamos cultivar com Deus. Sim, é isso mesmo, pessoal. Cultivar de estar presentes com Deus. Porque o único lugar que a gente consegue acessar Deus, ou o ser, como o Eckhart Tolle traz, o único lugar que a gente consegue acessar e estar com o ser é no presente, ou no eterno presente, como é dito pelas tradições orientais. Então é isso, pessoal. Para a gente ir caminhando para o fim do nosso episódio, e como eu sempre gosto de fazer, eu queria ler uma frase que eu escrevi aqui para vocês, refletindo um pouco sobre o assunto que a gente conversou hoje. A frase diz assim: a presença não é o que você pensa que ela é. Você não pode pensar sobre a presença, e a mente não pode compreendê-la. Entender a presença é estar presente. E com isso, pessoal, vou convidá-los a praticar tudo isso que a gente viu hoje aqui, aquilo que a gente já falou nos outros episódios passados. Revisitem os episódios, se for o caso, revisitem as práticas guiadas. Inclusive, tem prática guiada para esse episódio também, então visite lá, vá lá e escute a prática guiada para esse episódio, para que a gente possa fazer com que estar no presente seja desmistificado como sendo uma coisa muito difícil, né? Que a gente possa começar a praticar. E não me entendam mal, sem prática a gente não consegue fazer nada. Se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que treinar, você tem que praticar. De outra forma, a gente não consegue. Então não é algo mágico que a gente fazendo uma ou duas vezes, a gente vai passar a fazer com destreza e com facilidade. Não é assim. Então nós precisamos praticar. Então a gente precisa praticar, trazer a nossa atenção para o momento presente. Sem isso a gente não consegue estar presente e perceber a presença. Obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima semana.